Então você já criou seu produto, já criou seu marketing, já criou o design do seu e-book e agora você precisa começar a vender. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma página de vendas para divulgar e vender o seu e-book aqui na internet. Olá, meu nome é Caroline Christi, eu sou web designer e meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a criar páginas de forma simples, rápida e eficiente para te ajudar a vender aqui na internet. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa para criar sua página, como construir uma página com ferramentas gratuitas, como criar uma página de vendas para o seu e-book, como adaptar a sua página corretamente para celular e no final ainda vou te dar um bônus de como você pode criar suas páginas em questão de minutos. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo para pegar todas essas dicas e todas essas configurações. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para apoiar o nosso trabalho e para apoiar o nosso canal. Então é isso, bora pro conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te mostrar como construir uma página de vendas como essa aqui. Então já estou te mostrando aqui uma visão geral do que a gente vai construir nesse vídeo. Então vou te mostrar desde a parte das funcionalidades até a parte do design, por fim, a publicação da página aqui na internet. Então fica até o final para pegar todas as configurações. Bom, e para ter uma página ou um site disponível na internet, você vai precisar contratar uma hospedagem e um domínio. O domínio é basicamente o endereço do seu site. É aquele google.com.br ou youtube.com.br e por aí vai. A hospedagem é o servidor que vai manter a sua página disponível para que as pessoas possam acessar. Então, sem esses dois itens, você não vai conseguir ter um site online. Você não vai conseguir publicar o seu site para fazer com que as pessoas visitem e você divulgue o seu produto. Então, você vai precisar contratar esses dois itens de uma empresa. Existem várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. E a empresa que a gente costuma recomendar aqui no nosso canal é a HostGator. Na HostGator você vai poder contratar uma hospedagem e ganhar um domínio gratuito, o que é muito bom para quem está começando. Então fica a recomendação para você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e acessando por esse link você também apoia o nosso trabalho e apoia o nosso canal. Então deixa aqui a minha indicação para você. Aqui na HostGator você vai ter acesso a vários planos para você escolher de acordo com o seu negócio. E aí depois de contratar a sua hospedagem, você vai ter acesso ao painel de cliente. E é só você acessar essa opção aqui em cima de portal de cliente, aí você entra com a sua conta e você vai ter acesso a um painel parecido com esse aqui. Aqui você vai ter várias opções para mexer, mas basicamente a opção que a gente vai utilizar é essa aqui de cPanel. O que a gente vai fazer aqui é basicamente instalar o WordPress, tá? O WordPress ele é uma ferramenta gratuita que a gente consegue instalar dentro da nossa hospedagem para utilizar no nosso domínio, beleza? Então a gente vai utilizar ela, a gente vai instalar gratuitamente. Para isso é só você clicar aqui nessa opção de cPanel e pode ser que dependendo da sua hospedagem, essa opção esteja em um local diferente, tá? Então recomendo que você dê uma olhada, faz uma pesquisa. Caso você não esteja encontrando, você pode entrar em contato com o suporte da sua hospedagem para ver onde é que você pode acessar essa opção aqui, tá? Depois de clicar nessa opção, você vai ter acesso a esse painel aqui e aqui você faz as configurações do seu servidor. Aqui embaixo a gente vai ter a opção de Softáculos e é aqui que a gente faz a instalação do WordPress. Ao clicar, você vai ter algumas opções aqui, você clica aqui para instalar o WordPress. Aí é só você selecionar o domínio que você quiser, onde você quer instalar o WordPress. Você seleciona aqui a última versão e preenche todos os dados aqui embaixo, tá? Aqui você cria uma conta de administrador e eu recomendo que você crie uma conta forte e salve essas informações aqui em um local seguro, tá? Depois disso é só você preencher aqui os outros dados e clicar aqui embaixo para instalar. Se você quiser ver um passo a passo completo de como fazer isso aqui, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, tá? Com todo o passo a passo completo, mas no geral é bem simples de você fazer. É só você clicar aqui para instalar e em poucos minutos você já vai ter o WordPress instalado no seu domínio. Depois de instalar o WordPress, aí você vai ter acesso a esse painel aqui. E é aqui que você vai fazer toda a edição das suas páginas e das configurações do seu site, tá? É basicamente aqui que a gente faz todas as configurações de design, funcionalidades e tudo mais. Aqui no WordPress a gente tem algumas configurações importantes para fazer, e a primeira delas é instalar um plugin. Os plugins eles são basicamente ferramentas que a gente coloca no WordPress para habilitar funcionalidades, configurações e tudo mais. Então basicamente é aqui que a gente coloca novas funcionalidades nas nossas páginas. E para esse vídeo aqui, a gente vai utilizar um plugin chamado Elementor. O Elementor ele é um construtor de site, é um editor de páginas, e a gente utiliza ele para criar o design das nossas páginas e também colocar funcionalidades para a gente utilizar no nosso site. Você pode utilizar tanto o Elementor gratuito, que é esse aqui, ou o Elementor pago, que é o Elementor Pro. Nesse domínio aqui eu tenho os dois, mas para esse vídeo você pode utilizar apenas o Elementor gratuito, tá? Não tem problema. E para adicionar o Elementor gratuito no seu site, é só você clicar aqui em cima e aí você coloca aqui Elementor. E aí vai ser esse primeiro aqui que aparecer para você. É só você clicar para instalar agora e depois você clica para ativar. Depois disso o plugin já vai estar ativo no seu site e você já vai poder utilizar ele, tá?
já vai estar aqui todo configurado para você. Depois de instalar o Elementor, você vai vir aqui nessa opção de páginas e aqui a gente vai começar a construir a nossa página. E aí, para adicionar uma nova página, é só você clicar aqui em adicionar nova. E se você quiser editar uma página antiga, é só você vir aqui e clicar para editar com o Elementor, tá? Então vamos clicar aqui para adicionar nova. E aqui a gente vai poder colocar o nosso título. Então você coloca ou o nome da sua marca, o nome do seu produto. É interessante mencionar que esse título aqui aparece no topo da sua página, tá? Então coloque aqui um título que faça sentido para o seu produto. Além disso, você também pode mudar o link da sua página por aqui. Então aqui em link permanente você consegue mudar o link da sua página. E esse aqui é a visualização do seu link, tá? É esse link aqui que as pessoas vão utilizar para acessar essa página que a gente está criando. Bom, depois de colocar o seu título aqui, é só você clicar aqui para editar com o Elementor. E a gente vai entrar no editor do Elementor para criar todo o design e colocar todas as funcionalidades na sua página. Então vamos lá, agora vamos para a parte prática. Eu vou te mostrar aqui como que a gente vai construir essa página aqui. Eu vou basicamente utilizar os mesmos elementos, tá? Eu já separei todas as imagens que eu vou utilizar aqui na minha pasta do computador. Eu recomendo que você faça isso também para facilitar o desenvolvimento. Mas basicamente a gente vai construir essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é uma estrutura bem simples, tá? É realmente para você começar a divulgar o seu produto e começar a fazer algumas vendas. Mas eu recomendo que, com o decorrer do tempo, você vai adicionando mais informações aqui na sua página, tá? E fica uma observação aqui, tá? Você pode copiar esse estilo aqui de página e você também pode modificar as cores, pode modificar o estilo do texto, pode modificar as imagens, enfim. Você pode fazer as modificações que quiser para você adaptar essa página aqui para o seu produto e para sua marca. Então vamos lá. A primeira seção que a gente vai criar é essa seção inicial aqui. A seção inicial é a seção mais importante da sua página, tá? É essa seção aqui que vai fazer com que a pessoa continue lendo a sua página ou não. Então, se aqui não tiver elementos chamativos, se o texto não tiver chamativo, se a imagem não tiver chamativa, pode ser que a pessoa não continue lendo a sua página. Então, é muito importante que você faça de tudo para capturar a atenção das pessoas logo nesse primeiro momento. Porque essas são as primeiras informações que ela vai ver quando entrar na sua página. E para fazer isso, para chamar a atenção, é importante que você coloque aqui a promessa principal do seu produto de forma objetiva, de forma persuasiva, e fale do que se trata o seu produto para chamar a atenção das pessoas e aumentar o interesse delas para continuar lendo a sua página, tá? Então é muito importante você prestar atenção nisso aqui. E agora vamos criar a página aqui na prática. Vamos voltar aqui para o Elementor. E primeiro a gente precisa retirar essas informações aqui. Pode ser que para você também esteja aparecendo essas informações, ou pode ser que esteja aparecendo de uma forma diferente. A gente precisa retirar essas informações porque a gente não consegue editar elas. Se você passar o mouse por cima, a gente não consegue editar, tá? Então a gente precisa retirar elas. E para isso a gente vai clicar nesse botãozinho aqui. E aqui em Layout de página você vai clicar em Elementor Canvas. Quando a gente faz isso, a gente deixa a página em branco e a gente tem total controle para editar o design, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma seção. Para isso a gente vai clicar nesse maisinho aqui e aí você vai selecionar uma estrutura. Eu recomendo que você selecione essa primeira aqui. Agora nós temos a nossa seção, você vai ver que vai ficar azul aqui. Essa aqui é a nossa seção. Agora a gente precisa definir a largura e a altura, tá? Para definir o tamanho dessa seção, que é onde a gente vai colocar os elementos da página. Então aqui na lateral, você vai clicar aqui em cima, ó, que é que você vai conseguir editar a seção. E aqui na lateral a gente vai ter algumas opções para editar. Aqui você vai colocar a largura, eu recomendo que você coloque 1100 ou 1000, tá? É a largura padrão que a gente costuma utilizar. E aqui em altura, você pode colocar a altura de 600 ou de 700. Isso vai depender do tamanho que você quer que fique a sua seção, tá? Aqui na seção inicial a gente costuma utilizar 600 como tamanho. Então esse tamanho aqui já tá bacana. Depois a gente vai colocar um fundo nessa seção, tá? Para colocar um fundo a gente pode vir aqui em estilo e aqui a gente faz algumas edições. Mas a gente vai fazer isso depois. Antes disso, a gente vai colocar alguns elementos aqui. A gente vai montar a estrutura para depois preparar o design, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para aquele menuzinho do Elementor. E para isso é só você clicar nessas bolinhas aqui em cima. E aí você vai voltar para essas opções. Aqui a gente vai selecionar essa opção de seção interna e a gente vai arrastar para cá. A gente vai fazer isso para organizar melhor os elementos. Você vai ver que vai aparecer essas duas opções aqui. Isso aqui são colunas. Então só para você entender, essas colunas estão dentro da nossa seção interna, que está dentro da nossa seção principal, que é o que a gente criou antes, tá? Então só para você entender essa parte técnica, né? Tá? Não precisa se preocupar tanto. Basicamente o que a gente vai fazer é colocar as informações aqui dentro das colunas. Então vamos voltar aqui. Nós temos aqui uma coluna com uma imagem e uma coluna com textos e um botão. E aí vamos fazer isso aqui nessa seção. Então vamos voltar aqui para o nosso menu. Vamos pegar aqui essa opção de imagem, é só você pegar e arrastar. E você arrasta para essa primeira coluna.
vai aparecer esse elemento aqui e a gente vai colocar uma imagem depois, tá? Vamos adicionar aqui o nosso título e a nossa descrição também, que é o texto, né? O elemento de texto. Agora a gente vai colocar um botão aqui só para montar a estrutura. Agora nós temos as informações aqui nas nossas colunas. Só que veja que essa coluna aqui, ela está um pouquinho desalinhada com a outra. Essas informações aqui estão um pouquinho acima e essa aqui está no meio. Então ela está desalinhada. Para a gente consertar isso, é só você clicar aqui nessa opção e aqui você vai editar a coluna, que é esse bloco inteiro aqui, tá? E aí aqui na lateral você vai clicar em alinhamento vertical e vai colocar meio. Veja que já mudou ali, já mudou a posição, porque agora ele está alinhado ao meio, beleza? Então é assim que a gente conserta. Para salvar essas alterações aqui que a gente fez, é só você clicar aqui em publicar, tá? Que ele vai salvar e vai deixar todas as configurações aqui na nossa página. Então agora a gente vai editar a parte do design e vamos colocar as imagens aqui no nosso fundo e nesse elemento aqui de imagem. Eu já separei aqui algumas imagens, eu vou utilizar essa aqui no nosso fundo. Eu baixei essa imagem aqui no Freepik, tá? Você pode baixar a imagem que você quiser, você pode vir aqui no Freepik, tem várias imagens gratuitas que você pode utilizar. E aí você coloca aqui o assunto da sua marca, do seu produto. E aqui você vai ter várias imagens gratuitas para utilizar, tá? E aí você salva essa imagem no seu computador e coloca numa pasta. Só que já fica uma observação aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. É muito importante que você preste atenção no tamanho da imagem que você baixou. Porque geralmente quando a gente baixa uma imagem, ela vem com esse tamanho aqui, ó, de 16 MB ou de 15 MB, 13 MB. Então esse tamanho aqui é muito grande. Se você colocar uma imagem dessa com esse tamanho na sua página, no seu site, isso vai deixar a sua página muito, mas muito lenta. E isso pode realmente prejudicar as suas vendas. Preste atenção nisso aqui, tá? Toma cuidado para não colocar imagens pesadas na sua página. E como é que a gente corrige isso, né? Porque a maioria das imagens que você baixar no Freepik, nesses bancos de imagens, são imagens pesadas. Isso é bom porque são imagens de alta qualidade, só que não é tão bom para a gente colocar no nosso site. Então a gente precisa recortar essas imagens no tamanho correto e diminuir o tamanho delas, tá? Para isso, você vai precisar utilizar um editor de imagem, pode ser o Fotopeia, pode ser o Canva, pode ser o Photoshop, pode ser o editor de imagem que você quiser. Eu vou utilizar o Fotopeia como exemplo aqui nesse vídeo, porque ele é gratuito e ele tem basicamente as funcionalidades do Photoshop. Então a gente vai utilizar ele aqui nesse vídeo. Para recortar a imagem no tamanho correto, você basicamente vai entrar aqui no programa, vai vir aqui em novo projeto, e aqui você vai colocar uma largura e uma altura. E aí você pode vir aqui em tela e selecionar esse tamanho aqui de HD ou Full HD. Normalmente eu coloco aqui HD mesmo, que para imagens de fundo já é o suficiente. Então aqui você vai ter largura, altura, o DPI você pode deixar dessa forma aqui. E aí você clica em criar. Aí você vai ter essa prancheta para a gente colocar a imagem e editar ela, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui o fundo, que eu vou utilizar nessa página, vou arrastar para cá, e aqui a gente consegue redimensionar a nossa imagem. E aí você posiciona a imagem no local que você quiser, né? Coloca aqui no meio, uma posição legal, e clica aqui nessa setinha para dar um OK, para confirmar que você quer inserir essa imagem, tá? E para aproveitar que a gente está utilizando um editor de imagem, a gente pode colocar alguns efeitos na nossa imagem. Você pode vir aqui na lateral, nessa bolinha, e aqui você vai ter acesso a uma biblioteca de efeitos para você utilizar. Então você pode explorar aqui essas funcionalidades, tá? É só você clicar e já vai aparecer aqui em cima. Então você pode editar aqui, ó. Esse aqui é a opção de curvas. Então você pode explorar essas configurações ou pode adicionar outras aqui. E se você quiser excluir, é só você selecionar aqui e vir aqui nessa lixeirinha para excluir. Bem simples mesmo. No meu caso, eu vou colocar aqui a opção de preto e branco. Eu particularmente gosto de colocar imagens preto e branco no fundo das minhas páginas, tá? Você vai ver por quê. Aí eu vou colocar aqui o efeito de preto e branco. Eu vou editar aqui o magueta e o azul para deixar a minha imagem dessa forma aqui. Bom, e depois de fazer todas as edições, todos os efeitos que você quiser, você vai vir aqui em cima para salvar o arquivo. Então você vem aqui em arquivo, clica aqui em exportar como, e aqui você vai selecionar a opção de JPEG, porque o JPEG é um tamanho menor do que o PNG e outros formatos, tá? Então aqui a imagem ela vai estar com um tamanho menor, vai estar com um peso menor, que vai ser bom para o nosso site. Então aqui você vai ver que tem algumas opções aqui para você visualizar, e aqui embaixo você vai ver que o peso ele diminuiu bastante, tá vendo? Antes ele estava com 148 KB, e agora ele está com 22. Então isso aqui é um tamanho muito pequeno, tá? E se comparado a essa imagem aqui, por exemplo, de 16 MB, essa imagem aqui está muito, muito, muito menor. Se você ainda não sabe essa relação, eu vou deixar uma imagem aqui do lado para você ver essa relação de tamanhos, tá? Entre mega e kbytes.
basicamente o tamanho de kbytes é muito menor do que o de megabytes, tá? Então fica a dica para você, dê sempre preferência para imagens em tamanho de kbytes, tá? E aqui em cima você também consegue configurar a qualidade dessa imagem, então você consegue diminuir ainda mais esse tamanho aqui, esse peso. Só fica atento para não diminuir tanto a qualidade da imagem, porque senão vai ficar ruim também para o visual da página. Então utiliza aqui, por exemplo, 60%, 50%, que já é uma qualidade bacana e já traz um peso aqui bem leve para a gente colocar na nossa página. E aí depois disso é só você clicar aqui para salvar, e aí você seleciona uma pasta no seu computador. Vou colocar aqui como fundo 4, que eu já tinha um outro fundo, então vou colocar aqui fundo 4. Vou clicar em salvar e pronto, já vai aparecer na minha pasta. Agora a gente vai voltar aqui para o WordPress. A gente vai vir aqui na seção, e aqui nessa aba de estilo, você vai editar o fundo dessa seção. Então é só você clicar aqui em clássico, ó, é nessa opção aqui do lápis, do pincel, né? E aqui você vai colocar a imagem. Então é só você clicar, e aí é só você clicar e arrastar para cá, ó. Você vai ver que vai ficar azul, e é só você soltar o arquivo, que ele já vai entrar no seu site. Então a gente vai clicar aqui para inserir mídia, e já vai entrar aqui na nossa página. E aí, depois de adicionar a imagem, é importante que você coloque essas configurações aqui. Você vai colocar aqui posição de centralizado, e o anexo você pode colocar tanto de rolagem, que aí não tem nenhum efeito, né? E você também pode colocar um anexo de fixo, que ele fica fixado no fundo e ele tem esse efeito aqui, tá? Não vai dar para visualizar, mas ele basicamente vai ficar fixado no fundo e vai ter esse efeito de rolagem, tá? Eu vou deixar aqui esse efeito padrão de rolagem, e aqui no repetir, você pode colocar como não repetir. Aqui em tamanho você coloca como preenchimento completo para ele ocupar todo o espaço da seção, tá? Basicamente assim já é uma configuração bacana para a gente colocar no nosso fundo. E aí tem um outro ponto. É interessante que a gente coloque um pouco de cor nesse fundo aqui, né? Ele tá só em preto e branco, então ele tá um pouco sem graça. Então a gente pode colocar uma cor aqui para ficar um pouco mais chamativo. Para a gente colocar uma cor, a gente precisa colocar uma sobreposição no fundo dessa imagem. Então a gente tem a nossa imagem, nós vamos colocar uma sobreposição, que vai ser de cor. Então a gente vai vir aqui embaixo e vai clicar nessa opção de sobreposição de fundo. Aqui você pode colocar clássico, e aqui você seleciona a cor que você quiser. Eu vou deixar essa cor. E aí você pode selecionar a cor que você quiser, tá? Você pode colocar aqui uma cor específica também para selecionar uma cor da sua paleta, da sua marca. Então você pode colocar o código da cor aqui. E é basicamente assim que a gente define a cor da nossa seção. Aqui você também pode colocar opacidade. Então vou deixar um pouquinho transparente assim. Eu acho que já tá bacana para nossa página. E aqui já vai uma dica muito interessante. Tá vendo esse efeito aqui que eu fiz? Que eu coloquei essa barra branca aqui? Isso aqui é um efeito muito legal, que ele chama bastante atenção, deixa a página um pouco mais destacada. E a gente pode fazer isso aqui de duas formas. Uma é você criando a imagem de fundo com esse efeito. Então você pode criar esse retângulo branco utilizando Photopea, Photoshop, Canva e etc. Ou você pode utilizar um efeito aqui no próprio WordPress. A gente pode vir aqui em sobreposição de fundo e utilizar o degradê. Então isso aqui é muito interessante, eu costumo fazer isso. Inclusive esse efeito aqui foi criado com degradê. Então é bem bacana utilizar essa funcionalidade. E aqui no degradê a gente vai definir duas pontas de degradê, sendo que uma é a cor que você quer e a outra é o branco. Então vai ficar com duas pontas aqui. E aqui no ângulo você vai colocar o ângulo de 270, que ele vai ficar reto dessa forma aqui. E aí aqui em local a gente vai definir a intensidade desse degradê. Então você coloca aqui, ó, você consegue definir a posição e aí você define dessa forma aqui. Ele vai ficar bem definido, tá vendo? Vai ficar bem definido, não vai ficar com esse desfoque. Então dessa forma a gente cria essa divisória aqui que é muito bacana. E agora o que a gente precisa fazer é colocar uma imagem aqui, que vai ser a imagem do nosso e-book. Eu já tenho uma imagem aqui pra gente utilizar, eu criei essa capa 3D aqui, que vai ficar bem bacana na nossa página. E se você tiver interesse em saber como eu criei uma capa como essa aqui, uma capa 3D, coloca aqui nos comentários um comentário do tipo, Carol, quero mais vídeos de como criar uma capa pro meu e-book pra colocar na minha página de vendas, ou algo do tipo, que eu crio um vídeo com passo a passo completo de como criar esse efeito aqui, 3D, tá? Que é muito bacana. E aí eu vou utilizar essa imagem aqui mesmo, ela já está no meu WordPress, então eu só vou clicar aqui em cima, vou clicar aqui para escolher a imagem, e aqui eu vou selecionar ela, que é essa segunda imagem aqui. Vou clicar aqui para inserir mídia, e pronto, já tenho a minha imagem pronta aqui na minha página. Ela tá com fundo transparente, já tá com todas as configurações, e aqui eu posso definir a largura dela. Só você clicar aqui nessa opção de estilo, e aqui você consegue definir o tamanho que você vai colocar nessa imagem, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, que ficou bem bacana. E aí eu vou salvar essas configurações só pra gente não perder. Para isso é só clicar aqui nessa opção de atualizar. Agora o que a gente precisa fazer é editar o design dos textos e do botão. Para isso a gente vai clicar aqui nesse lápis. Sempre que você for editar algum elemento da sua página, é só você clicar no lapisinho que aparecer
E aí você vai conseguir ter esse painel aqui para você editar todo o conteúdo e todo o design. Então aqui eu vou colocar o conteúdo do título, eu vou copiar esse texto aqui que eu já tinha criado, copiar e vou colocar aqui. E aí você coloca um texto persuasivo da sua copy de forma objetiva e que chame a atenção das pessoas quando elas entrarem na sua página, tá? Agora para definir a parte do design, é só a gente vir aqui nessa aba de estilo e aqui a gente vai conseguir definir cor do texto, e aí você pode selecionar a cor que você quiser aqui. Só toma cuidado para não colocar uma cor escura caso o seu fundo seja escuro, tá? E caso o seu fundo seja claro, não coloque uma cor muito clara, porque isso pode dificultar a leitura. Então se o meu fundo aqui é roxo, não faz sentido eu colocar uma cor muito escura, porque isso vai prejudicar um pouco a leitura dessa informação. E esses textos são muito importantes, então precisa estar bem legível para facilitar a leitura das pessoas, tá? Então eu vou colocar aqui a cor branco mesmo. E aqui em tipografia a gente consegue editar o estilo desse texto aqui. Então aqui em família de fonte você consegue escolher uma dessas fontes aqui, tem uma biblioteca enorme de vários estilos de texto que você pode colocar. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, e aí mudou um pouquinho do estilo das letras, tá vendo? O design das letras. E basicamente as fontes é isso, a gente vai definir aqui o estilo das letras do nosso texto. Eu vou colocar uma fonte aqui chamada Arquivo, que é a fonte que eu utilizei aqui nessa página. Então vou colocar essa fonte aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, e aqui você consegue definir o tamanho. Pode colocar aqui 35, 40, vou colocar aqui 40 para ele ficar dessa forma. Até 42 é um tamanho bacana para colocar em títulos, tá? Aqui nós temos algumas outras opções, você pode dar uma explorada para ver o que cada uma faz. Aqui em peso nós conseguimos editar a grossura da fonte que a gente escolheu, só que como eu estou utilizando essa fonte aqui, ela não tem outros tipos de grossura, tá? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, a Tahoma tem diferentes tipos de peso, tá vendo? Que é a grossura da fonte, tá? Eu vou voltar aqui para o arquivo, e aí fica atento a isso, tá? Pode ter algumas fontes que não tem o peso, e tem outras que tem vários tipos de peso. Então é interessante você dar uma olhada nessas configurações. Aqui em transformação você consegue colocar todas as letras em maiúsculos, consegue colocar aqui capitalizar para deixar todas as primeiras letras em maiúsculo. Então a gente consegue fazer essas edições aqui. Também tem algumas outras opções aqui que eu recomendo que você dê uma olhada depois, tá? Mas basicamente eu vou fazer essas edições aqui que já é o suficiente. Aqui você também consegue colocar outros efeitos, como traçado, sombra, esse modo de mesclagem, que é um efeito também na letra. Então aqui nós temos várias configurações para utilizar. Mas a princípio eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Agora vamos partir aqui para outra opção de texto. Aqui a gente vai colocar basicamente uma descrição do nosso título, então eu vou copiar aqui, que você vai falar um pouco mais sobre o seu produto, tá? Sempre focando na persuasão, em ser objetivo e tudo mais. Então aqui eu coloquei meio que um resumo do que seria esse e-book, tá? Lembrando que esse e-book aqui é fictício, tá? Então todas as informações dessa página são fictícias. Então vamos lá, vou colocar aqui a cor do texto. Aqui você também consegue editar o alinhamento, então você pode colocar aqui para a esquerda. Aqui em tipografia eu vou colocar uma outra tipografia, que se chama Arquivo Narrow. E ela combina muito bem com a outra fonte, então é interessante você também pensar nisso, tá? Escolha fontes que elas combinam entre si. Então, escolha fontes que tem mais ou menos a mesma estrutura, mais ou menos o mesmo design. Vou adicionar aqui o tamanho de 18, vou deixar dessa forma. Aqui o peso eu vou deixar 400, e aqui eu vou editar um pouquinho a altura da linha. Então vou deixar um pouquinho mais próximo aqui, que vai ficar dessa forma, tá? E aí uma outra coisa que eu vou fazer é editar esse espaçamento aqui, ó. Tá vendo que tem um espaçamento aqui embaixo? Tá muito estranho isso aqui, então eu vou editar. E aí para isso, é só a gente clicar aqui para editar ou o texto ou o título, tá? Tanto faz. E aqui em avançado a gente vai ter algumas opções aqui de espaçamento. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, o de margem, então vou desvincular esses valores aqui. E aqui em margem a gente vai editar o espaçamento externo, tá? O padding é o espaçamento interno. Nesse caso aqui, a gente vai editar o espaçamento externo, porque é o espaçamento que está aqui fora, né? Então vamos editar aqui a margem. E aqui na opção superior, a gente vai colocar menos 15, menos 25. Eu acho que é um espaçamento bacana. Eu basicamente retirei o espaçamento que estava aqui, né? Por isso que ficou com um valor negativo. Mas é basicamente essa configuração que a gente precisa fazer para editar o espaçamento. Se você quiser aumentar o espaçamento, é só colocar um valor positivo aqui, que ele cria esse espaçamento aqui, tá? Então vou voltar aqui, vou botar menos 25 e vai ficar dessa forma. Bom, agora vamos editar aqui o botão. O botão ele tá desse jeito aqui, então a gente fez um design bem legal aqui. Eu vou te mostrar como fazer isso. Vou clicar aqui no botão e aqui você vai poder colocar o link da sua página de vendas, né? A sua página da Hotmart, da Kiwify, da Eduz, da Monetize e etc. E fica uma observação aqui, tá? Esse botão ele é meio que opcional.
Então você vai colocar ele aqui dependendo da sua estratégia. Se você quer que a pessoa ela já entre na sua página e já vá direto para sua página de checkout, então você pode colocar o botão aqui na frente. Se você prefere que a pessoa entre na página, leia a copy, entenda as funcionalidades do produto para depois clicar no botão, eu recomendo que você deixe o botão lá embaixo na seção de oferta, tá? Então fica a dica aí para você, isso aí vai depender da sua estratégia. Então vamos lá, eu vou criar aqui o botão. Eu vou colocar aqui essa chamada para ação. Então vou colocar aqui, quero aumentar as minhas vendas. E aí você pode colocar o texto que você quiser, você pode colocar adquirir agora o e-book, adquirir agora o produto e etc, tá? Aqui você vai colocar o link, como eu comentei. Aqui embaixo você pode colocar ícones, então se você clicar aqui nessa biblioteca de ícones, você pode selecionar um ícone para colocar no botão, eu não vou fazer isso. E aqui você também consegue colocar o alinhamento desse botão. Você pode colocar aqui na esquerda, para ele ficar alinhado aqui com o texto, ou você pode colocar justificado para ele ficar completo. Aqui eu coloquei dessa forma, coloquei na esquerda. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Aqui em estilo, a gente consegue editar o design desse botão. Aqui em fonte, eu vou deixar uma fonte chamada arquivo, que ela também combina bastante com a outra. Não é nenhuma dessas duas aqui, é essa aqui primeiro. Ela é um pouquinho parecida, mas ela ainda é diferente. E eu vou deixar ela que ela é um pouquinho mais chamativa. Aqui em tamanho, eu vou deixar ela tamanho 18. Peso, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa, dessa forma aqui. Acho que eu vou deixar 700, para ela ficar dessa forma. Aqui em transformação, eu vou deixar maiúsculo. Até diminuir um pouquinho aqui. Eu acho que agora tá bom. Aqui em cor, eu vou deixar a cor em azul. Dessa forma aqui. É interessante que o botão ele seja bem chamativo, tá? O botão ele tem um destaque maior para chamar mais a atenção das pessoas. Então eu vou deixar esse azul aqui bem destacado, desse jeito aqui. E para fazer esse efeito que eu coloquei aqui nesse botão, eu utilizei um degradê dentro do botão, tá? Para isso é bem simples, é só você vir aqui em degradê. Aqui você consegue ajeitar o ângulo do degradê. E é só você colocar as duas pontas aqui de cores. Então eu vou copiar essa cor aqui de cima e eu vou colocar aqui embaixo. E é só colocar ela um pouquinho mais escura desse jeito aqui. Que eu já crio esse efeito de degradê. E aí eu também posso colocar uma borda externa aqui no meu degradê. E aí para isso é só eu vir aqui em tipo de borda. Coloco aqui sólido. Eu vou colocar um tamanho de 3. E eu vou colocar a mesma cor aqui de cima. É só clicar aqui para selecionar a cor e colar. Uma dica bem bacana é que você pode copiar as cores da página utilizando essa amostra de cor aqui, ó, esse conta-gotas. E aí é só você clicar no elemento e vai aparecer a cor aqui, tá vendo? E aí você seleciona. Então é basicamente dessa forma que a gente edita o design. Você também pode fazer algumas outras configurações aqui, como de arredondamento, para deixar uma borda aqui. E aqui embaixo você também tem essa opção de sombra, o que é muito legal, deixa o botão bem profissional e bem chamativo também. Então aqui você edita a posição desse botão, ou melhor, dessa sombra do botão, e aqui você consegue editar a posição na vertical. Eu recomendo que você coloque aqui 88 ou 4, né? 4, e aqui você consegue editar o borrar desse botão. Então a gente consegue deixar assim bem sutil. E aqui em cima você pode colocar uma nova cor, tá vendo? Você pode selecionar aqui a cor que você quiser, ou colocar um preto aqui e editar a opacidade, que também fica bem bacana. Eu vou deixar aqui uma sombra bem clara, para ficar aqui um visual bem sutil no nosso botão. E ele já fica com essa aparência bem profissional. E a nossa sessão inteira, ela já está com uma aparência bem profissional. Ela está praticamente finalizada para a gente passar para as próximas sessões. Então vamos lá, já vamos para a nossa próxima sessão, que é essa sessão aqui de tópicos principais do seu e-book. Então aqui você pode trabalhar com as principais dores ou desejos do seu público. Então, por exemplo, se o seu público quer aprender mais sobre como vender na internet, então você pode colocar aqui o passo a passo para aprender a vender na internet, ou um método avançado para aprender a fazer anúncios pagos, etc. Então aqui você basicamente coloca os principais tópicos do seu e-book que atendem o problema que aquela pessoa quer resolver. Então se a pessoa quer vender mais, você coloca aqui tópicos focados nisso, e por aí vai. Espero que tenha dado para entender, mas basicamente aqui você vai focar nos pontos principais do seu e-book, tá? Agora a gente vai criar aqui essa seção, que é bem bacana. Então a gente vai voltar aqui no nosso Elementor, e aqui a gente vai clicar para adicionar uma nova seção. A gente vai clicar aqui na mesma estrutura, e aqui a gente vai colocar uma largura, a gente vai colocar a mesma largura, e a altura a gente vai colocar de 400 mesmo, que é um tamanho legal para uma seção desse tipo, tá? Agora o que a gente vai fazer é colocar uma seção interna, e aqui a gente vai colocar o nosso título, tá vendo? O título e o nosso divisor. Então, vamos fazer isso aqui, a gente vai adicionar esse título, e vamos colocar um divisor. O divisor ele aparece logo aqui, ó. Se você não estiver encontrando qualquer elemento do Elementor, você pode digitar aqui em cima, tá? Então é só digitar e trazer para cá. Na nossa página aqui, esses elementos estão no meio, né? Para isso, a gente vai ter que retirar essa coluna.
para retirar uma coluna, é só você clicar com o botão direito e clicar para excluir, tá? Dessa forma a gente vai ter apenas uma coluna e aqui a gente vai poder trabalhar com esse elemento. Então, vamos colocar aqui para centralizar e o divisor também, a gente vai colocar aqui centralizar. Agora a gente vai colocar o conteúdo aqui e a gente vai editar essas informações. Então, vou copiar aqui esse conteúdo. E aqui eu vou colocar o tamanho de 28 ou até 32, acho que é um tamanho bacana. E eu vou colocar a mesma fonte que eu coloquei ali em cima, que vai ser a arquivo. É importante você manter esse padrão das fontes, tá? Não coloque várias fontes na sua página, porque senão isso pode ficar bagunçado. Então eu recomendo que você coloque apenas uma fonte padronizada. Por exemplo, se você utilizou uma fonte nos títulos, então utilize essa mesma fonte em todos os títulos. E se você utilizou uma fonte no texto, nas descrições, né, nos textos comuns, você coloca essa mesma fonte em todos os textos comuns, tá? Mantenha esse padrão para não deixar a sua página bagunçada. E eu vou colocar aqui a cor de preto, a cor preto dessa forma aqui, por enquanto, né, porque a gente vai editar o fundo dessa seção também. E aí aqui nessa parte do divisor, a gente vai colocar aqui o tamanho de 30%, e a gente consegue alterar o tamanho. Aqui no divisor você também consegue colocar um elemento aqui no meio do divisor, tá? Então você consegue colocar um ícone aqui, por exemplo, vai ficar aqui no meio. No meu caso eu não vou fazer isso, já vou partir aqui para o estilo, e aí eu vou colocar o peso de 3, e o espaçamento eu vou zerar, porque eu não quero que ele tenha espaçamento. Aqui na cor, eu vou pegar a amostra de cor da mesma cor que eu coloquei aqui no fundo. Então eu vou utilizar essa mesma cor, vou deixar assim. E bom, nós já temos a estrutura pronta, e agora a gente vai editar o fundo, para ficar mais parecido com a outra seção. Então eu cliquei ali na seção, a gente vai vir aqui em estilo, e aqui em fundo a gente vai clicar nessa opção de degradê, em que você vai definir as duas pontas do degradê. Eu vou colocar esse preto aqui, que não é um preto total, um preto um pouco fosco. E aí aqui na outra ponta do degradê eu vou deixar mais escuro. E ele cria esse efeito que fica com um pouco de brilho aqui em cima, ó, fica com um efeito bem bacana. Aqui em ângulo eu vou definir o ângulo dessa forma aqui, que vai ficar com esse estilo. E basicamente é essas configurações que a gente vai fazer no fundo, tá? Uma outra coisa bem sutil que você pode fazer é editar essa borda aqui. Tá vendo que tem uma borda entre essa seção e outra? Então a gente pode fazer isso vindo aqui, ó, em borda mesmo da seção. E aqui em sólido a gente vai colocar o superior aqui com 5. Eu vou desvincular esses valores aqui. E aqui em superior você pode colocar uma borda de 5 e copiar esse roxo aqui que eu coloquei nesse fundo, né? Ele vai ficar com esse efeito aqui, ó. Bem legal, tá? É só um detalhezinho, você pode adicionar na sua página ou não. Então agora a gente vai colocar esse texto aqui em branco, né? Para ter aquele contraste que eu comentei no início. E a gente vai adicionar mais esses 3 elementos aqui que tem nessa seção. Veja que aqui nós temos 3 elementos divididos em 3 colunas, tá? Então a gente vai utilizar colunas para separar essas informações. Então vamos voltar aqui. Então aqui a gente vai vir em seção interna, vamos colocar aqui, e nós teremos 2 colunas. A gente precisa de 3, então eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em duplicar para adicionar mais uma coluna, tá? Então é dessa forma que você cria novas colunas. E agora a gente precisa adicionar alguns elementos. Então a gente vai colocar uma imagem, e aqui a gente tem uma imagem, um título e um texto. A gente vai fazer isso aqui, nós já temos uma imagem, agora a gente vai colocar um título e um texto aqui embaixo. Já vamos editar esse estilo aqui, que depois a gente só duplica para as outras colunas. Então eu vou colocar aqui o meu título, eu vou colocar a mesma fonte que eu utilizei nas outras sessões. E aqui já vai uma dica muito interessante. Para você não precisar ficar fazendo as mesmas alterações toda hora, você pode clicar aqui com o botão direito, clicar em copiar, vir aqui e clicar em colar estilo. Que dessa forma o próprio Elementor faz todas as configurações para você. Assim fica muito mais rápido de você editar a sua página, tá? E agora é só a gente fazer mais alguns ajustes. Vou só diminuir mais um pouquinho aqui, para ficar menor do que o texto principal, né? Então vamos colocar aqui. E aí eu vou copiar essa mesma informação para deixar aqui no meu título. Que aqui é um subtítulo, né? Você pode até colocar aqui a tag HTML como H3, porque isso aqui é um subtítulo. Agora a gente já pode editar aqui o texto. Eu vou copiar aqui o texto aqui em cima e vou colar o estilo aqui embaixo. Pronto. Nós já temos o título, o texto e agora falta uma imagem. Normalmente o que a gente faz é utilizar um ícone para colocar nesses tópicos assim. Você pode pegar esses ícones em um banco de imagens também. Normalmente a gente utiliza esse site aqui, o Flat Icon, e aqui você tem vários ícones gratuitos que você pode utilizar na sua página, tá? Então é só você digitar aqui o conteúdo do seu produto, da sua marca, etc. E você vai encontrar vários ícones bem bacanas para utilizar. E é só você baixar e utilizar aqui na sua página.
Eu já selecionei alguns ícones aqui, então eu vou utilizar esses aqui, já tá bem bacana. E aqui em estilo você também consegue editar o tamanho, então a gente pode colocar aqui tamanho de 30, por exemplo. E agora eu vou só duplicar essas informações aqui para as outras colunas. Para isso, é só clicar aqui com o botão direito, copiar, e vou colar nas outras colunas, né? A gente vai mudar essas informações depois. Então vamos lá, eu já fiz a edição aqui. E agora o que a gente vai fazer é criar esse design para ficar um pouco mais chamativo. Para isso a gente vai voltar aqui, a gente vai editar as colunas. Então vamos vir aqui em estilo, e aqui em borda a gente consegue editar o nosso tipo de borda. Vou colocar aqui, vou colocar esse roxo aqui mesmo, e vou colocar aqui a largura de 5. Aqui a gente consegue editar o arredondamento, que a gente consegue editar aqui essa borda, né? E aqui a gente consegue colocar uma sombra também. E aí que tá, para fazer esse brilho aqui, a gente vai editar essa configuração de sombra. Então a gente vai vir aqui nessa opção de roxo, vamos aumentar, e aí você vai ver que vai acontecer esse efeito ali, que vai deixar esse brilho, né? Ao invés de ser uma sombra, vai se transformar num brilho, o que fica muito interessante e bem chamativo também. Então vou deixar dessa forma aqui. Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, tá vendo que as informações elas estão muito coladas aqui? Para ajeitar isso, a gente vai editar o espaçamento. Então a gente vai vir aqui em avançado, e eu estou editando aqui a coluna, tá? E aqui em padding, eu vou botar um padding de 20 e uma margem de 10. Então eu editei o espaçamento interno e o espaçamento externo, tá? Então eu coloquei essas duas configurações para que esse bloco ele fique mais organizado, tá? E eu vou copiar essa mesma configuração para as outras colunas. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em copiar. Eu vou clicar aqui para colar o estilo. Veja que já vai automático para mim, ele configura as mesmas configurações automaticamente. Agora o que a gente precisa fazer é editar o espaçamento dessa seção. Tá vendo que ela está um pouquinho maior? A gente vai fazer isso aqui. Para isso é só clicar aqui na seção, vir aqui em avançado. E aqui, como a gente está editando um espaçamento interno, a gente vai editar padding, tá? Então vamos colocar aqui um espaçamento de 40 para ele ficar com esse espaçamento aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. E a gente praticamente finalizou essa seção aqui. E a gente já pode passar para a próxima. E as próximas páginas são muito simples de se fazer. Você vai ver que a gente vai construir elas de forma bem rápida. E eu peço que você fique até o final, porque eu vou te mostrar como que a gente vai configurar a página para o celular, que é muito importante você fazer isso, tá? Não adianta nada ter um design super bonito e a página está desconfigurada no celular. Então fica a dica aí para você, fica comigo até o final. Agora vamos construir essa próxima seção aqui, e essa seção são de mais informações sobre o seu e-book, tá? Então aqui você pode mencionar outros pontos principais do seu e-book, pode mencionar o seu conteúdo. Então aqui, por exemplo, tem um e-book de vendas, então eu coloquei aqui método infalível para encontrar e conquistar clientes, ou passo a passo para construir uma oferta irresistível, estrutura validada de uma página de alta conversão. Então são tópicos que esse e-book teria. Esse aqui é um e-book de exemplo, como eu já mencionei, mas eu coloquei aqui só para você ter uma ideia do que colocar nessa seção. Basicamente você vai colocar mais informações para aumentar a vontade da pessoa adquirir o seu produto, tá? Então vamos construir essa seção aqui. Essa é uma seção bem simples. Vamos voltar aqui para o Elementor. E basicamente o que eu vou fazer, e a gente precisa adicionar mais uma seção. Então vamos clicar aqui no maisinho, clicar aqui na estrutura. E aqui a gente vai colocar uma largura de 1100 e a altura eu vou deixar em 400 como padrão. Vamos adicionar mais uma seção aqui. E nós já vamos ter duas colunas, que é o que a gente vai utilizar aqui, né? Uma coluna com texto e uma coluna com imagem. Então eu já vou colocar essa mesma imagem que eu coloquei aqui em cima, vou clicar em copiar, e aqui eu vou clicar em colar. Ela já vai aparecer aqui para mim. Eu vou fazer a mesma coisa com o texto, para acelerar ainda mais, vou copiar esse texto aqui em cima e vou colar aqui embaixo. E aí o texto ficou em branco, mas é só a gente modificar aqui. Eu vou colocar essa mesma cor que eu coloquei aqui em cima, de roxo. Pronto. Eu vou só alinhar esse texto, porque tá vendo que as informações ficaram mais acima e a imagem ficou aqui no meio. Então eu vou vir aqui em coluna, eu vou vir aqui em elemento vertical, eu vou colocar no meio, tá? A única modificação que eu vou fazer nesse título aqui é o tamanho. Então eu vou ver o tamanho que eu utilizei aqui, vou vir aqui em tipografia, 32, eu vou colocar esse mesmo tamanho aqui embaixo. Eu vou colocar 32, para não ficar muito grande, né? E aqui eu vou copiar essa mesma informação. Eu vi ali que eu coloquei a outra cor, né? Então eu vou colocar a cor preto mesmo. Então eu vou só copiar a cor que eu utilizei aqui em cima, para ele ficar dessa forma. Vou colocar esse preto fosco, que eu acho que fica mais bacana.
Eu vou colocar esse divisor, né, que eu acho que é um detalhe muito legal que a gente pode utilizar. Vou colar aqui. E eu vou colocar o alinhamento para a esquerda. E agora o que a gente vai fazer é criar esses tópicos aqui, que é bem bacana para facilitar a leitura. Então recomendo você utilizar isso aqui. Para isso é só a gente vir aqui no menu, e aqui você vai buscar por lista. E vai aparecer essa lista de ícones aqui. Então você arrasta para cá. Ele não... Aí foi. E vai aparecer aqui para você. É só você colocar aqui o conteúdo. Então vou copiar esse conteúdo aqui. Vou colocar aqui no item da lista. E aí para modificar o ícone, é só você clicar aqui e aí você vai ter aquela biblioteca do Elementor. Então é só a gente selecionar aqui. Vou deixar essa aqui mesmo, para ele ficar dessa forma. E aí você pode copiar aqui para duplicar, né? A gente vai editar aqui o design depois, mas aí eu já vou colocar o conteúdo aqui para facilitar para a gente. É só colar aqui o conteúdo. E pronto. Agora a gente pode editar aqui o estilo. Você pode editar o espaçamento aqui. Eu recomendo que você deixe um espaçamento legal para facilitar a leitura. Você pode deixar aqui 15, 14 para ter esse espaçamento aqui. Aqui você consegue colocar o alinhamento, então você pode colocar aqui para a esquerda. Aqui você consegue editar o ícone, então vamos colocar aqui a mesma cor do outro, dessa cor aqui. E aqui em Hover você consegue editar qual é a cor que vai aparecer quando a pessoa passar o mouse por cima. Isso aqui é bem bacana também. Eu não vou utilizar nesse caso aqui, então vou colocar a mesma cor, que aí não vai se modificar. Aqui em tamanho você consegue editar o tamanho do ícone, então eu vou colocar aqui o tamanho de 24, fica um tamanho legal. Aqui é a posição do ícone e aqui a gente tem o nosso texto. Eu vou colocar a cor do texto com esse preto fosco aqui, utilizar a mesma cor. E aqui em recuo do texto é o espaçamento entre o texto e o ícone, então aqui você pode editar esse espaçamento. Vou colocar o espaçamento de 10, para ele ficar com essa distância aqui. Aqui em tipografia a gente consegue colocar a fonte, né, da mesma forma que a gente fez com os outros textos. E eu vou colocar aqui a fonte Arquivo na Row, que é a mesma que eu utilizo aí nos textos. Então vou deixar essa fonte aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Eu vou deixar aqui o tamanho de 20 ou 18, acho que 18 é um tamanho legal. E aqui o peso eu vou deixar dessa forma. Eu só vou modificar aqui a altura de linha, para ficar um pouquinho mais próximo das informações, né? Uma coisa legal que você pode fazer é destacar algumas informações também. Então, para isso, é só você selecionar aqui, ó, texto. Às vezes ele não aparece, tá? Mas aí você seleciona aqui o texto e vai aparecer essas opções aqui em cima. Aí você seleciona esse B. Esse B é de bold, né? De negrito. Então aqui você consegue colocar um negrito para destacar algumas palavras do seu texto. Eu posso colocar, por exemplo, oferta irresistível para impulsionar as vendas. Aí você destaca aqui em negrito ou coloca um sublinhado. E pronto, essa seção aqui está praticamente pronta. Só tem uma pequena diferença, que aqui na minha outra página, essa imagem está um pouquinho maior. Isso aconteceu porque essa coluna está maior do que a outra, tá? E aí fica uma dica para você. Se você quiser fazer esse mesmo efeito, é só você mudar o espaçamento aqui, ó. Aqui você consegue editar o tamanho de cada coluna, que é esse bloco aqui, tá? Você pode tanto editar o tamanho aqui, ou você pode clicar em cima da coluna e editar a largura dela aqui. Então eu posso colocar 40, por exemplo, e a outra vai ficar muito maior, com o tamanho de 60, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho, só para ter essa relação de tamanho aqui. Então vou deixar esse tamanho aqui e vou aumentar o tamanho desse e-book também. Vou deixar um pouco mais espaçado aqui para chamar mais atenção. Vou deixar desse jeito aqui. E depois de fazer todas essas configurações, lembre-se sempre de atualizar para salvar toda a edição. Então vamos para a nossa próxima seção. E a próxima seção são os depoimentos. Essa seção aqui é super importante, é uma seção super poderosa, que aqui você traz mais credibilidade e mais confiança para que a pessoa compre o seu e-book. É muito importante você ter essa seção aqui e você pode utilizar vários formatos, tá? Você pode tanto colocar um print das conversas no WhatsApp ou em qualquer outro meio de comunicação, ou você pode escrever a mensagem que a pessoa te enviou. E você também pode utilizar o formato de vídeo, que gera ainda mais credibilidade para as pessoas. Então você pode utilizar esses formatos para colocar aqui na sua página. E aí já fica uma observação, se você está começando agora, se você está fazendo suas primeiras vendas e não tem depoimentos, não coloca nada, tá? Evite colocar depoimentos falsos. É melhor que você não coloque nada do que colocar depoimentos falsos, tá? De maneira nenhuma faça isso. Então, retira essa seção aqui e quanto mais você for vendendo o seu produto e coletando depoimentos, aí você vai atualizando a sua página aqui com novas informações, beleza? Então vamos criar essa seção aqui que ela é muito simples de se fazer. Vamos voltar aqui para o Elementor e aqui a gente vai adicionar mais uma seção bem rapidinho aqui. Vou clicar aqui na estrutura, aqui eu vou colocar a largura de 1100 e a altura eu vou colocar de 400. E aí a gente vai colocar uma seção interna da mesma forma que a gente fez aqui em cima, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou duplicar essa seção interna aqui para agilizar ainda mais. Então eu vou vir aqui em cima, ó, nessa seção interna, vou clicar aqui para copiar e vou vir aqui embaixo e vou clicar para colar.
Dessa forma, eu praticamente dupliquei todas as configurações que eu fiz ali em cima. A única coisa que eu preciso fazer é mudar aqui a cor, para deixar essa cor preta aqui, para dar mais destaque, né? Então eu vou deixar dessa forma aqui, e a gente vai colocar as colunas para colocar os depoimentos. Então vamos vir aqui em seção interna, e nós teremos as nossas colunas aqui, são 3 colunas, e aí você pode colocar 3 imagens aqui de depoimentos. E se você quiser colocar vídeos, é só você vir aqui nessa opção de vídeo e colocar aqui, tá? E aí você coloca o depoimento no YouTube ou no Vimeo, e depois é só você colocar o link aqui do vídeo. E aí o vídeo vai aparecer aqui na sua página, tá? No meu caso eu não vou fazer isso, eu vou colocar aqui uma imagem mesmo. Então eu vou vir aqui na minha biblioteca, e eu tenho essa imagem aqui que simula um WhatsApp, né, que fica bem bacana. Então eu vou deixar ela aqui. Uma coisa que você pode fazer para deixar ainda mais profissional é vir aqui em estilo e colocar uma borda nessa imagem. Então eu vou colocar aqui uma borda e vou colocar uma sombra também. Vou colocar uma sombra bem sutil aqui. Diminuir aqui um pouquinho a opacidade. Eu vou deixar dessa forma aqui que fica com um destaque um pouquinho maior, né? Então fica um pouquinho mais chamativo. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho também. Então vou colocar aqui o tamanho de 80, para ele ficar dessa forma. Agora eu só vou copiar aqui para colar nas outras colunas. Então, basicamente vai ficar dessa forma aqui. E é claro, eu vou modificar aqui o texto, colocar depoimentos. E pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, que já está bem bacana também. Agora vamos passar para a nossa próxima seção. E finalmente nós chegamos na seção de oferta. Essa seção aqui é uma das mais importantes, sem dúvidas, porque é aqui que a gente vai revelar o valor do produto. Então aqui a gente vai destacar algumas informações do e-book, então você pode reforçar todos os argumentos que você colocou no decorrer da página. Então aqui, por exemplo, eu coloquei e-book completo com as melhores estratégias, estratégias completas, checklists e materiais de suporte, então tudo para reforçar o conteúdo que você vai entregar com o e-book, tá? E aí você pode colocar uma chamada para ação aqui, garanta o e-book e comece a vender ainda hoje, então coisas nesse sentido para chamar a atenção das pessoas. E aqui na lateral você vai colocar o valor do produto, então você pode colocar aqui oferta por tempo limitado, oferta de lançamento e coisas nesse sentido. Aqui você vai colocar o valor parcelado. É sempre interessante que você destaque o valor parcelado, porque é o valor menor, então isso chama bastante atenção do que o valor cheio, né? Inclusive esse valor aqui ele tá errado, né? Mas enfim, você vai colocar aqui o valor parcelado, tá? E embaixo você coloca o à vista, também é interessante você mostrar qual é o valor real do produto, para que a pessoa ela já tenha uma ideia de qual é o valor, tá? Aqui no botão a gente vai praticamente colocar um botão de chamada para ação, que vai direto para o checkout, né, para Hotmart, Giveify, etc. E eu também gosto muito de colocar as bandeiras dos cartões, então aqui a pessoa já consegue ter uma ideia de quais são os métodos de pagamento que você aceita. Então, praticamente PayPal, Visa, Mastercard, que são os métodos de pagamentos padrões aí, que tem vários tipos de site. Então é interessante colocar essas bandeiras aqui também, tá? Eu coloquei um fundo roxo aqui para chamar um pouco mais de atenção, e eu recomendo que você faça isso também. Essa seção aqui ela é muito especial, então é interessante que você faça de tudo para chamar a atenção e capturar a atenção das pessoas, né? Então vamos lá, vamos criar essa seção aqui. E o que eu vou fazer é basicamente duplicar essa seção que a gente criou aqui em cima, tá? Então eu vou vir aqui em cima, vou clicar em copiar, vou vir aqui embaixo e vou colar aqui. Você vai ver que toda a estrutura já vai estar pronta e a gente só vai modificar algumas informações. Por exemplo, eu vou retirar essa imagem aqui porque a gente não vai utilizar ela. E eu vou colocar o tamanho da coluna igual que estava antes. Então, eu vou colocar aqui 50-50. Agora a gente pode colocar aqui essas informações. Então eu vou copiar aqui, eu vou colar esse conteúdo. Pronto, eu já coloquei o conteúdo aqui, e agora eu só vou modificar esse ícone para ficar um pouquinho diferente. Então eu vou vir aqui, vou colocar... E agora nós temos os ícones aqui, vou só corrigir aqui, ficar certinho. Pronto. Agora a gente pode colocar aqui um novo fundo, então eu vou vir aqui em estilo, vou colocar aqui a nossa imagem, e também vou mudar aqui a sobreposição de fundo, vou colocar aquele mesmo roxo que eu coloquei na seção inicial. Então vou vir aqui colocar esse roxo e já vai aparecer aqui pra gente. É só a gente ajeitar aqui a opacidade. Vou deixar aqui 0.85, vai ficar bem chamativo. E eu vou só ajeitar aqui a imagem. Tá vendo que quando a gente não configura, ele fica desconfigurado aqui, ó. Fica duplicado, fica um pouco errado. Então a gente pode vir aqui em centralizado. Eu vou colocar a opção de rolagem, não repetir, e o tamanho de preenchimento completo, que ele vai ocupar todo o espaço. Agora eu vou colocar aqui esse texto branco, para ele dar esse destaque. Aqui em divisor, posso colocar branco.
Aqui em divisor eu vou até retirar ele porque eu não tinha colocado antes. Então vou diminuir aqui as informações. E aqui eu vou modificar essa cor. Vou colocar aqui o ícone na cor preta. Na cor que estava aqui em cima. E o hover também, né? Vou duplicar aqui. E o texto eu vou colocar em branco. Vou colocar em branco aqui. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais chamativo. E praticamente dessa forma a gente já tem uma das colunas configuradas. Agora a gente precisa criar essa outra coluna aqui com essas informações. A gente vai vir aqui em coluna, a primeira coisa que a gente vai fazer é modificar esse estilo, tá? Então a gente vai colocar um fundo na coluna. A gente vai colocar aqui uma nova cor. E aí veja que eu pintei todo o bloco da coluna. Dessa forma a gente tem um destaque ainda maior. Então vamos colocar aqui essa oferta por tempo limitado e o valor parcelado. Então eu vou copiar esse texto aqui. Vou colocar centralizado, vou modificar a cor. E vou colocar aqui essa informação. E aí você coloca uma chamada para ação, algo do tipo, para chamar a atenção das pessoas. Vou duplicar aqui para colocar o valor parcelado, para ele ficar dessa forma aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse valor parcelado, para ele chamar mais a atenção das pessoas do que essa mensagem aqui em cima. Então eu vou diminuir um pouquinho e ficar dessa forma. Agora a gente vai adicionar esse valor à vista aqui, ó. Vou copiar aqui. Eu vou colocar esse texto aqui embaixo. Vou ficar desse jeito. Vou colocar aqui centralizado, vou modificar a fonte. Aqui, arquivo. Na verdade eu vou colocar arquivo mesmo, que aí é uma fonte um pouquinho mais legível. Então eu vou colocar aqui o tamanho de 18 e vou colocar a cor igual que eu coloquei aqui em cima. Vou deixar essa fonte um pouquinho mais grossa, desse jeito aqui, que aí chama um pouquinho mais de atenção. Agora o que a gente vai fazer é editar esse espaçamento. Então eu vou editar esse espaçamento aqui, vou vir aqui em título, e avançado, e imagem eu vou editar esse espaçamento aqui. Pronto, eu coloquei aqui menos 35, acho que ficou um espaçamento bom, que aí fica bem mais próximo do título. Agora vamos colocar aqui o nosso botão e a imagem embaixo. Então eu vou pegar o mesmo botão que a gente fez aqui em cima, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Vai ficar dessa forma. A gente só precisa editar aqui o centralizado e eu vou editar essa sombra, porque ficou um pouco estranho esse fundo aqui. Então eu vou tirar a sombra. E aí para tirar é só você clicar nessa setinha aqui, tá? E aí você retira. Agora o que a gente precisa fazer é colocar uma imagem aqui. Eu vou colar essa imagem. E eu já tenho uma imagem aqui com as bandeiras do cartão. Então eu vou só colar ela aqui. E ela ficou transparente, né? Porque essa imagem ela é branca. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode vir aqui em Filtro SSS e diminuir aqui o brilho, né? Então vou deixar um pouquinho mais escura. Isso aqui é uma técnica, né? Porque eu poderia muito bem pegar essa imagem, colocar em um editor de imagem e colocar ela cinza ou preta ou algo do tipo, tá? Então eu só tô fazendo essa edição aqui só para facilitar essa parte, tá? Eu vou diminuir o tamanho dela aqui para não ficar muito grande. Vou deixar desse jeito aqui. E eu posso até diminuir o espaçamento entre o botão e a imagem. Então eu posso vir aqui no botão, vir aqui em imagem e aproximar ela um pouquinho. Ficar menos 15 assim. E olha só o que aconteceu aqui. As informações estão um pouquinho próximas demais da borda. Eu posso editar essa borda aqui, vindo aqui em coluna, vindo aqui em avançado, e aqui em padding eu posso colocar um espaçamento interno para deixar as informações um pouquinho mais organizadas. Eu posso colocar aqui o espaçamento de 25, acho que é um tamanho legal. E para evitar que ela fique muito próxima aqui desse texto, posso colocar uma margem aqui de 10, que eu vou criar um espaçamento externo, dessa forma aqui. Uma outra coisa bem legal que a gente pode fazer é colocar uma borda. Então eu vou colocar uma borda aqui de 25, vai ficar desse jeito. Eu posso colocar uma sombra também, para destacar ainda mais. Então eu vou colocar uma sombra aqui, do mesmo jeito que a gente fez no outro elemento. E ele vai ficar desse jeito, de forma bem profissional, bem chamativo também. A gente pode ainda editar esse espaçamento aqui, ó, que aconteceu. Então eu posso vir aqui no botão ou no texto e modificar a margem. Então a gente pode diminuir aqui para aproximar um pouco mais. Vou colocar aqui menos 30, para ele ficar dessa forma. Então acho que já ficou bem bacana. E quando a pessoa clicar aqui, ela vai direto para a sua página, tá? Um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar é que você pode colocar uma animação no botão, tá? Então se a gente clicar aqui, ó, e vir aqui em estilo, você pode vir aqui em hover e clicar aqui em animação ao passar o mouse. Ao selecionar essa opção aqui, você consegue editar essa animação, que quando a pessoa passa o mouse, ele faz esse efeito. E tem vários efeitos aqui bem legais que você pode utilizar. Eu recomendo que você dê uma explorada
para selecionar aí um efeito bacana para tua página. Depois de fazer tudo isso, é só clicar em atualizar para salvar. E agora a gente pode passar para a nossa última seção, que é a seção do especialista. E depois dela a gente só vai ter a seção do rodapé, e eu ainda vou te mostrar como fazer aquela otimização para celular, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, essa seção aqui também é super importante, ela também serve para gerar mais credibilidade, mais confiança na tua marca, no seu produto. Então aqui você vai falar mais sobre você, sobre a sua empresa, ou sobre o expert, caso você esteja trabalhando como coprodutor, tá? Então aqui você vai colocar algumas informações sobre quem é a pessoa ou quem é a marca, vai colocar aqui algumas conquistas também. Então aqui a gente coloca, por exemplo, número de clientes, faturamento e etc, tá? Negócios de sucesso, coisas assim, que geram mais credibilidade e autoridade para o especialista e para a marca, tá? Então é muito interessante a gente ter essa seção aqui, a gente vai criar ela aqui agora, é bem simples de fazer. O que eu vou fazer aqui é basicamente duplicar essa seção aqui. Na verdade eu vou duplicar essa aqui de cima, porque eu acho que fica mais fácil da gente editar. Então eu vou copiar ela aqui e vou colar aqui embaixo. Basicamente nós já temos a estrutura aqui pronta, eu vou só editar aqui o tamanho dessa coluna, e aqui a gente vai colocar a imagem do especialista, ou da sua marca, né? Então eu já tenho uma imagem aqui, eu recomendo que você faça todo aquele processo que eu comentei no início do vídeo, para você recortar a imagem, otimizar o tamanho dela, para ela ficar leve e tudo mais, tá? O tamanho que eu coloquei aqui é de 800 por 800, e aqui o peso ele tá 55 KB, que é um peso legal pra gente colocar no WordPress. Então eu vou colocar essa imagem aqui mesmo, eu vou deixar dessa forma. E aí eu vou só diminuir um pouquinho aqui, vou deixar 80%, para não ficar tão grande. E aqui a gente já tem a estrutura pronta, então só vou retirar essa informação aqui para a gente colocar o texto. É só arrastar para cá, e aí eu vou colar aquela informação, vou copiar aqui, e vou colar aqui embaixo. Pronto, aí já tem aqui a informação, vou botar aqui o título. E agora o que a gente vai fazer é modificar o fundo, né? Vou colocar um fundo bem parecido com esse aqui de cima, então eu vou só copiar e colar aqui embaixo. A gente vai mudar só a cor. Então eu vou copiar aqui, na verdade vou clicar aqui. Aqui em sobreposição de fundo eu vou colocar esse preto fosco aqui mesmo. E para modificar um pouquinho eu vou colocar um degradê bem escuro aqui. E eu vou mudar a opacidade, ficar mais escuro ainda. Agora eu vou só mudar essa cor aqui, vou colar esse estilo, e aí eu preciso mudar essa descrição aqui embaixo. Então eu vou pegar a descrição que estava aqui em cima, vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo mesmo. Pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, e basicamente a estrutura já está pronta. Uma coisa que eu posso fazer também é colocar essa borda aqui ao redor da imagem, e para isso, só a gente clicar em cima, vir aqui em estilo, aqui em borda a gente coloca uma borda de 3, e aí a cor a gente coloca esse roxo aqui. Vou colocar aqui. E a sombra, eu vou colocar esse mesmo roxo. Então eu vou copiar aqui o código da cor. E aqui em sombra do bloco, eu vou colar ela. Aqui embaixo a gente consegue editar um pouco do borrado, para deixar ele um pouco mais desfocado, né? Para dar esse efeito de brilho. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é colocar um arredondamento desse jeito. Vou até aumentar um pouquinho a borda, para ficar mais chamativo. É basicamente dessa forma que a gente cria a borda ao redor da imagem. E uma outra coisa que a gente pode fazer é modificar o espaçamento das seções. Tá vendo que está muito colado aqui? Então a gente pode editar esse espaçamento clicando aqui, vindo aqui em Padding, e fazendo esse espaçamento aqui, como eu já mostrei em outras seções, né? A gente pode só replicar aqui para a seção ficar um pouco mais com essa distância entre uma seção ou outra. Nessa seção aqui dos depoimentos a mesma coisa. Tá vendo que está muito colado aqui? A gente pode colocar um novo Padding, vindo aqui em avançado, vindo em 40... E a gente consegue esse espaçamento. Fica com uma área de respiro um pouco maior, para deixar as informações mais organizadas, né? Então agora a gente pode partir para a última seção, que é o rodapé. O rodapé é muito simples de fazer. A gente vai criar aqui uma nova seção, vamos colocar o mesmo tamanho. E aqui a gente vai colocar uma altura de 150. A gente vai colocar aqui uma nova seção, em seção interna. Vamos editar aqui essa coluna, eu vou colocar aqui 15%. Eu vou colocar aqui uma imagem. E aqui você vai colocar a sua logo, tá? Você pode colocar a sua logo em PNG. É importante estar em PNG com fundo transparente, tá? Então você coloca aqui. Já vou editar aqui esse fundo para a gente conseguir visualizar. Vou colocar aqui um fundo bem escuro para aparecer a logo. E aí desse outro lado você pode colocar os links de políticas de privacidade e termos de uso, que é muito importante para você deixar o seu site dentro das leis da LGPD. Isso aqui é muito importante, tá? Então você coloca aqui as suas políticas de privacidade. E aqui você coloca o link das suas políticas de privacidade, tá? Aqui em estilo a gente consegue editar
no estilo desse botão, como eu já comentei. Aqui em Padding você pode retirar esse fundo aqui, tá vendo? Ele ficou um pouco menor. E aqui na cor, a gente pode retirar essa cor também. A gente pode tirar a opacidade aqui. Porque esse botão aqui não precisa ser muito chamativo, tá? Então a gente pode retirar todas essas informações. Aqui eu só vou colocar as mesmas fontes que eu coloquei antes. Então eu vou colocar arquivo. E eu vou colocar aqui um tamanho de 14. Não precisa ser muito grande, não precisa ser muito chamativo. Então esse tamanho aqui já tá legal. Se você quiser, você pode colocar uma animação aqui também. Ele ficar dessa forma. Agora eu vou só duplicar para a gente criar agora os termos de uso. E dessa forma a gente cria os dois links aqui. Vou diminuir esse espaçamento. Vou colocar aqui menos 20, menos 30. Menos 30 deu certinho. E aí fica com essa posição aqui bem bacana no nosso rodapé. E esse vídeo aqui ainda não acabou, beleza? Fica comigo até o final, porque agora eu vou te mostrar como fazer configuração para celular. E se você ficou um pouco confuso ou com um pouco de dificuldade de como criar uma página com um design como esse aqui, não se preocupa, tá? Eu tenho um presente aqui para você. Eu quero te convidar para conhecer o nosso pack de alta conversão. O pack é praticamente um kit de vendas com vários modelos editáveis de páginas prontas para você utilizar na venda do seu produto aqui na internet. Então lá você vai ter acesso a várias páginas, páginas de captura, páginas de vendas, páginas de obrigado, páginas de lançamento, todas as páginas necessárias que você vai precisar para divulgar e vender o seu produto aqui na internet. Todas as páginas foram criadas pelos designers da nossa equipe e foram pensadas para facilitar a sua edição. Então você pode editar elas mesmo se você não souber nada de programação, nada de design e estiver começando agora no marketing digital. Então se você quer conhecer mais sobre o pack de alta conversão, clica no primeiro link que vai aparecer aqui na descrição desse vídeo para acessar o nosso site oficial. Então agora bora para a última configuração aqui, que é a configuração para celular. Para editar para celular é muito simples, a gente vai vir aqui em modo responsivo e aqui você vai ter acesso ao modo para celular, onde você vai ver todas as configurações disponíveis para celular. Basicamente o que a gente faz aqui no celular é editar o tamanho dos títulos, dos textos, mudar um pouquinho a seção, mudar a posição de algumas colunas e etc. Tá? Então são configurações bem simples de se fazer. Aqui a gente já tem um problema, que esse fundo aqui ele tá de forma diferente, né? Ele teria que ficar desse jeito aqui. Para ele ficar mais certinho, ele teria que ficar desse jeito aqui. Mas se a gente modificar o degradê aqui, a gente acaba modificando o degradê no computador também. E aí, como resolver isso aqui? Né? Eu vou voltar aqui para a configuração que estava, desse jeito aqui. E aí, como resolver isso? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que duplicar essa seção, duplicar desse jeito aqui, e ocultar uma para celular e ocultar a outra para o computador. Vou te mostrar na prática. A gente vai ocultar essa aqui para o computador. Vamos ocultar aqui. Na verdade, vou ocultar para celular. Celular e tablet, vou ocultar essa aqui. E essa seção só vai aparecer para o computador. Tá? Se alguém acessar para o celular, ela não vai conseguir ver essa seção aqui. Essa outra aqui de baixo é a mesma de cima, mas a gente vai fazer a configuração contrária. Então nessa aqui a gente vai ocultar para desktop, que é computador. Então essa seção de baixo vai aparecer para tablet e para celular. Essa seção de cima vai aparecer para computador, beleza? Então só para ficar claro aí. Aí aqui embaixo a gente pode fazer as configurações que a gente quiser, que não vão ser alteradas lá no computador. Então aqui a gente pode modificar essa posição da seção, tá vendo? Esse degradê, né, que ficou errado. Então a gente pode vir aqui em sobreposição de fundo e vamos modificar aqui o ângulo. Vai ficar dessa forma aqui. Você pode até colocar uma lateral assim. E aí, veja que aqui no computador vai aparecer essa seção aqui um pouco cinza. Essa aqui é a seção desktop. E aqui a gente vai manter a seção com aquele efeito de degradê, tá? Então vai ter essa diferença aqui. E aí você vai saber quando que uma aparece para a outra quando tiver cinza. Quando tiver cinza aqui é porque não aparece naquele dispositivo, tá? Então a gente ocultou essa seção aqui e agora a gente só tem essa aqui para mexer, beleza? E aqui a gente vai poder fazer algumas edições, a gente vai modificar aqui o tamanho, porque está muito grande para celular. E aí já fica uma observação aqui. Tem algumas informações que vão ter esse dispositivo aqui, tá vendo? Esse ícone aqui. Isso significa que essa configuração só vai valer para celular. Então se a gente modificar aqui, ó, colocar aqui 25, essa configuração só vai valer para o celular. No nosso caso não vai dar para ver aqui porque essa seção está oculta, né? Mas quando esse ícone aparecer para você, é porque esse tamanho aqui só vai valer para celular, tá? Quando você estiver mexendo no tablet vai ser outro tamanho, quando estiver mexendo no computador vai ser outro tamanho, beleza? Então aqui a gente pode deixar desse tamanho aqui mesmo e a gente pode colocar o alinhamento centralizado para ficar dessa forma, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, a gente pode deixar o tamanho centralizado, a gente pode diminuir um pouquinho.
E aí, claro, é interessante você acessar a sua página pelo celular para ver o tamanho, se o tamanho tá bom ou não. Então você vai testando aí na prática para ver se o tamanho ficou bom ou não, tá? Caso contrário, é só você vir aqui e alterar novamente. Aqui embaixo a gente também pode alterar o botão. Então vamos colocar aqui um tamanho menor, tamanho de 15. E eu vou diminuir aqui o padding também, então vou deixar aqui o padding de 10. De 15, na verdade, aqui. De 10 mesmo, desse jeito. E aí o padding é o espaçamento interno do botão, né? Então a gente consegue alterar aqui. Você também pode alterar o espaçamento aqui na parte do mobile. Então aqui, por exemplo, eu vou desvincular os valores. Vou reaproximar aqui novamente. Vou deixar aqui o tamanho de menos 15, menos 25. Menos 25. E o inferior também vou mexer, para aproximar mais o texto do botão. Vou deixar desse jeito aqui. Se a gente visualizar, a página vai ficar dessa forma aqui. Que também tá com um espaçamento muito melhor, muito mais interessante do que estava antes, né? Agora está configurado corretamente. Aqui embaixo a gente praticamente vai fazer as mesmas configurações. A gente vai modificar aqui os títulos. Então vamos colocar um tamanho menor. E aí qual o tamanho que eu coloquei aqui? É 25. Então vou colocar 25 aqui mesmo. Posso até diminuir um pouco mais, posso colocar 22. Que esse título aqui é um subtítulo, né? Do título principal. E aqui a gente também consegue colocar um tamanho menor. Vou colocar o tamanho de 20. A gente consegue diminuir esse texto aqui também. E todos esses tamanhos aqui estão valendo apenas para celular, tá? Só para reforçar aqui, se a gente visualizar aqui para computador, veja que o tamanho continua o mesmo. Não mudou, tá vendo? Mas se a gente olhar aqui para o celular, eu acabei modificando, tá? Então só para reforçar isso aí, tem alguns elementos que só valem para celular e outros não. Então se a gente vier aqui, por exemplo, em decoração, ele não tem esse ícone, tá vendo? Se a gente vier aqui e botar sublinhado, ele vai modificar para computador também, tá? Então presta atenção nisso aí, dá uma olhada para ver se a configuração tem ou não esse ícone aqui, ó, tá? Para ver se você está modificando o celular e o computador ou apenas o celular, tá? Então aqui eu vou colocar basicamente as mesmas configurações, então vou só copiar e colar o estilo. Aqui do texto a mesma coisa. Eu não vou modificar aqui as colunas porque eu acho que está um tamanho interessante, mas se você quiser, você pode modificar o espaçamento da borda. Então se isso aqui está muito colado na sua borda, você pode vir aqui em seção interna, vir aqui em avançado e aí você coloca um padding, que é o espaçamento interno, né? Coloca um padding aqui de 10 para a esquerda e 10 para a direita. Ele vai ficar mais espaçado aqui, né, nessa lateral, tá? Então fica a dica aí para você também. Aqui embaixo a gente vai fazer mais uma edição que é muito importante, olha só. Aqui no desktop ficou bacana, né? Essa seção aqui ficou legal. A imagem está de um lado, o texto está de outro. Só que aqui no celular, a imagem ficou embaixo. Isso não fica muito legal. É interessante que a imagem apareça primeiro do que o texto. Então, para a gente não precisar duplicar a seção e fazer aquelas configurações que a gente fez ali em cima, de ocultar e tudo mais, a gente pode fazer uma configuração muito simples, que é de reverter essa coluna. Então a gente vai vir aqui em seção interna, e aí tem que ser na seção interna, tá? Você vai vir aqui em avançado, aqui em responsivo, você vai clicar em reverter celular. E a imagem vai para cima e o texto vai para baixo, tá? Essa é uma configuração bem legal que você pode fazer. E aí vai ajeitar a organização das suas colunas. E aqui a gente pode organizar novamente. Vamos colocar um tamanho menor aqui. E aqui eu acho que nem precisa mexer. Aqui tá bacana. Então vamos passar para o próximo. Aqui nós temos o depoimento. Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, só para ficar o mesmo tamanho dos outros, né? Então vou deixar o mesmo tamanho aqui. Só conferir aqui em cima para ver se eu deixei o mesmo tamanho. Tá. Então aqui também não precisa mexer, porque são só imagens, né? Então não precisa mexer. E aqui nós temos a nossa seção da oferta. Nós vamos mexer aqui. 22. E eu vou deixar aqui centralizado com o tamanho dessa fonte. Aqui a gente pode mexer para não ficar muito grande, né? Parece que está muito grande aqui, então vou deixar o tamanho de 18. Acho que é um tamanho bacana aqui. Como eu comentei, é interessante que você teste pelo celular para ver se o tamanho está bom ou não. Aqui embaixo a gente pode alterar esse tamanho. Vou colocar aqui 30, até menor. Vou colocar aqui um tamanho de 25, porque eu vou deixar um tamanho menor ainda, de 22. Pode até ir ajustando aqui, dessa forma aqui, e aqui eu também vou diminuir um pouquinho, desse jeito. Eu também vou alterar esse espaçamento, que ele também está muito colado. No computador estava legal, mas aqui ficou muito colado. Então eu vou vir aqui e vou modificar essa margem. Na verdade não foi desse aqui, né? Foi do botão que a gente alterou o tamanho. Então aqui a gente consegue visualizar o tamanho que estava para computador, tá vendo? Tem
O menos 30 aqui um pouco apagado, mas é esse tamanho que a gente estava usando no computador. Eu posso desvincular esses valores para zerar e colocar de novo, né? Pode editar aqui. Eu vou colocar um tamanho aqui de 20, acho que é um tamanho interessante para não ficar muito espaçado. E aqui embaixo eu posso editar a nossa imagem também, que está muito pequenininha. Vai ficar dessa forma. Eu senti que está um pouquinho apagado, então eu vou aumentar aqui a sombra dela, só para ficar assim. Eu acho que agora tá bacana. Aqui a gente também pode editar o tamanho desse botão. A gente pode colocar aqui 14. E colocar aqui um pad de 15, igual a gente colocou no outro. De 10, né, na verdade. De 10. Dessa forma aqui. Bom, essa seção aqui já está ok também. Agora vamos para a seção do especialista. E aqui a gente vai reverter essa coluna do jeito que a gente fez na outra. Vamos editar aqui o tamanho. Eu sempre esqueço qual é o tamanho que eu coloquei, então... Aqui é o tamanho de 22. E aqui, acho que esse tamanho aqui tá legal também. Só diminuir um pouquinho. Acho que 16 tá melhor. Eu vou colocar aqui centralizado e o texto dessa forma aqui. Aqui embaixo é interessante que você modifique também, tá? No rodapé. Então vou colocar aqui o tamanho de 50. E aqui você pode colocar o botão centralizado, desse jeito aqui. Pra ele ficar certinho dessa forma. E depois de fazer todas essas configurações, é só você clicar aqui para atualizar. E se você está na dúvida de como publicar essa página, fique sabendo que ela já está disponível na internet e qualquer pessoa que acessar o link já vai acessar essa página aqui, prontinha, tá? Para você visualizar essa página, é só você clicar aqui em ver alterações, aqui embaixo, e aí você vai carregar a página pronta. E aí se você quiser compartilhar o link dessa página, é só você pegar esse link que aparece aqui em cima. Você vai ver que quando você clicar, vai aparecer essa interrogação, preview e etc. Você pode excluir isso aqui. E o link que você realmente vai divulgar é esse aqui, tá? Que tá com o título do seu produto. E é só você copiar e divulgar nas suas redes sociais ou nos seus anúncios. E vem cá, você tá lançando o seu produto agora? Se sim, provavelmente você vai precisar de várias páginas como essa aqui, como páginas de vendas, páginas de captura, páginas de obrigado, páginas de lançamento. E você vai precisar dessas páginas para conseguir divulgar o seu produto com as suas estratégias de marketing. Mas não se preocupa, saiba que você pode utilizar modelos de páginas prontas para facilitar a edição do design das suas páginas. E se você quer ter acesso a vários modelos editáveis de páginas prontas, eu te convido a conhecer o nosso pack de alta conversão, que tem vários modelos de páginas de captura, páginas de vendas e todas as páginas que você vai precisar para divulgar o seu produto aqui na internet. E como eu já comentei, o pack é praticamente um kit de vendas com vários modelos editáveis para facilitar a construção do seu negócio aqui na internet. Então, se você quiser saber mais, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para acessar o nosso site oficial. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou dessa página aqui que eu criei com você. Eu realmente espero que esse conteúdo e esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço, eu te vejo no nosso próximo vídeo.